Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é a Luz Borges, engenheira agrônoma, e hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo com muita frequência aqui das pessoas que nos acompanham. A pergunta é: o que é adubação? Então, gente, adubação é o processo de colocar nutrientes no solo para nutrir as plantas. Então, todas as plantas precisam de nutrientes para nascer, para crescer, para produzir, para reproduzir. Então, quando a gente fala de plantas cultivadas, a gente também precisa fornecer esses nutrientes, né? Para que a gente possa colher os frutos que a gente espera, né? Então, você vai colher ali a soja, vai colher o milho, vai colher uma laranja, uma uva. Então, para que uma planta possa produzir bem, ela precisa de vários nutrientes. Uma parte desses nutrientes que a planta precisa vem do ar, do CO2, esse ar que a gente respira aqui, uma parte dele é CO2, chamado de gás carbônico. Então, desse gás, a planta vai tirar o C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio. Aí ela precisa também, além de carbono e oxigênio, de hidrogênio. E esse hidrogênio, que é representado pela letra H, vem da água. Então, quando eu somo aqui a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, isso representa em torno de 95% de constituição da matéria seca de uma planta. Então, gente, a maior parte dos nutrientes que a planta precisa, a gente não precisa fornecer. Esses elementos, ele vem do ar e da água. Mas existe um porém, para que a planta consiga aproveitar de forma eficiente esses elementos e gerar os frutos que a gente espera, né? Ela precisa de mais outros 14 nutrientes, que são os nutrientes minerais, e esses nutrientes a planta retira do solo. Então, esses nutrientes minerais, ela vai ajudar a planta a absorver com mais eficiência o carbono, o hidrogênio e o oxigênio que vem da água e do ar, e juntando com esses elementos minerais, ela vai produzir os seus compostos, que são as proteínas, e vai virar lá os carboidratos e vai chegar lá no fruto, na produção que a gente espera, né? Então, esses 14 elementos, como o carbono, como o enxofre, o cálcio, o magnésio, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o zinco, né, que é um micronutriente, o molibdênio e vários outros, esses elementos a planta retira do solo. Então, o solo ele tem uma reserva boa de nutrientes. Alguns solos têm mais nutrientes, outros solos têm menos, né? Mas de certa forma, todos os solos têm todos os elementos que as plantas precisam. Mas o que que acontece? Quando cultivamos as plantas, esses nutrientes são retirados do solo e levados junto com o que colhemos. Então, quando a gente colhe a cana, né? Então, grande parte de nutrientes saiu do solo e vai levar lá junto com os colmos, que vai lá para a usina, né? Algumas usinas mandam esses nutrientes de volta através da torta de filtro, da vinhaça e tal. Aqui, quando a gente colhe a uva também, então, para produzir uva, a planta retirou do solo uma grande quantidade de nutrientes. Esses nutrientes vão embora junto ali com a uva, né? Vai para outro lugar, não vai ficar naquele solo onde a planta estava. O mesmo acontece quando a gente colhe soja, colhe milho ou qualquer uma outra cultura, né? Então, quanto maior a produtividade, maior é a quantidade de nutrientes que estão retirados do solo. Quando a gente pensa numa floresta, a floresta a gente não precisa adubar porque ali os nutrientes eles não saem dali, eles são reciclados. Então a planta vai nascendo, crescendo, folhas, galhos vão caindo, esses galhos voltam lá para o solo, para o chão e são decompostos pelos micro-organismos e volta a nutrir a planta. Então fecha um ciclo, de modo que a gente não precisa repor em uma floresta, mas quando a gente cultiva isso não acontece, porque parte dos nutrientes vão embora com a colheita, né? É por isso que precisamos repor esses nutrientes, e esse processo de repor os nutrientes chamamos de adubação. Então, adubação é isso, é o processo de repor
os nutrientes minerais, né? Então, é aqueles 14 elementos que a gente falou. Esse processo a gente chama de adubação. Então, existe uma grande diversidade de produtos que têm esses nutrientes, né? Então, esses produtos, eles são chamados de adubos, fertilizantes, que é a mesma coisa, né? Adubo, fertilizante é a mesma coisa. Então, são esses produtos que têm os nutrientes. Então, nós temos os adubos orgânicos, os adubos minerais, né? Nós temos aqui um exemplo de adubo orgânico, os esterco, as torta, torta de mamona, torta de filtro, uma diversidade de torta, os compostos, né? Os compostos orgânicos. Então, a vantagem dos adubos orgânicos, principalmente aqui o esterco, né? É que ele contém praticamente todos os nutrientes minerais que as plantas precisam. Alguns nutrientes em maior quantidade, outros em menor quantidade, mas o que acontece é que tem praticamente todos. A desvantagem dos adubos orgânicos é que a concentração do nutriente no adubo é baixa. Então, com isso, a gente precisa fornecer uma quantidade grande de adubo orgânico para conseguir repor aquilo que o solo precisa, né? Mas nós temos também os adubos minerais. Os adubos minerais, como a ureia, o cloreto de potássio, os superfosfatos, né? O superfosfato simples, superfosfato composto, o superfosfato triplo, né? E vários outros. Então, eles são adubos concentrados. Então, com uma pequena quantidade de adubo, a gente consegue repor o que o solo precisa. Então, nós temos o exemplo, esse aqui rosa é o cloreto de potássio. Esse outro aqui é um líquido. Então, eu estou mostrando para vocês que existe uma diversidade também de formas, né? Pode estar na forma de farelo, na forma de pó, na forma líquida. Então, os adubos minerais, existe uma diversidade muito grande, várias fontes, né? Aqui, ó, nós damos diferentes nomes para a forma de fornecer esses nutrientes no solo. Então, o jeito, o momento que a gente coloca o nutriente no solo, que é o processo de adubação, aí a gente dá nomes diferentes. Por exemplo, quando aplicamos o adubo no momento do plantio, ali no dia do plantio ou na hora, né, pode ser na véspera também, nós chamamos essa adubação de plantio, porque a gente coloca lá no fundo do suco, no fundo das covas, né? Dependendo do que você estiver trabalhando. Aí a gente chama isso de adubação de plantio. Também é conhecida como adubação de fundação, adubação de berço, né? Que ela vai lá no fundo do suco. Então, adubação de plantio, adubação de fundação, adubação de berço é a mesma coisa. É a adubação que a gente coloca antes de colocar a semente, né? Antes de ter planta lá. Isso pode ser no dia, na véspera ou logo em seguida. Agora, quando aplicamos o adubo antes do plantio e aplicamos esse adubo em toda a área, como ocorre principalmente com o fósforo, em alguns casos também o pessoal aplica potássio, né? Aí nós chamamos essa adubação, é uma adubação corretiva. Por que a gente dá esse nome, né? A gente quer corrigir a fertilidade do solo. Isso acontece principalmente ali na região do Cerrado, que tem solos que são naturalmente pobres, né? A fertilidade desses solos são muito baixas. Então, para a gente entrar cultivando e já ter uma boa produtividade logo no início, é preciso fazer uma adubação corretiva, ou seja, a gente vai aplicar fósforo para elevar os níveis de fósforo até um patamar considerado adequado para o desenvolvimento das culturas que a gente vai colocar ali, né? Além disso, quando aplicamos o adubo com a planta já crescida, né? A plantinha já está ali, a gente vai aplicar em volta da planta. Esse processo nós chamamos de adubação de cobertura. A gente não incorpora esse adubo, geralmente é colocado ali em superfície, né? Do lado do suco de plantio, ou se você estiver trabalhando com plantas frutíferas, né? A gente faz ali uma coroa aplicando em volta. Então, quando a gente aplica do lado, sem incorporar, deixando ali na superfície com a planta já crescidinha, né? Aí existe diversas fases, dependendo da cultura, a gente chama adubação de cobertura. E geralmente a gente faz adubação de cobertura com nitrogênio e potássio, porque esses dois elementos, eles são muito fáceis de ser perdidos por lixiviação. Então, para evitar essa perda por lixiviação, aí a gente parcela a adubação, porque se a gente colocar todo no
momento do plantio, quando nem tem raiz ainda, aí vai chover e esses elementos são lavados. Aí, para evitar as perdas desses nutrientes, principalmente nitrogênio e potássio, aí a gente parcela, fazendo adubação de cobertura, né? Às vezes faz uma, duas, três, até mais, dependendo da cultura e do ciclo de produção, né? Aí nós ainda temos aqui a adubação foliar, que é quando aplicamos os adubos nas folhas das plantas. Aí chamamos isso de adubação foliar. Isso acontece principalmente para fornecer micronutrientes, né? Então é um caso específico de adubação. Em alguns casos também colocamos alguns macros, mas é um caso que a gente precisa colocar, ser estudado, né? Não é só chegar lá e aplicar. Isso aqui precisa de estudos para a gente saber qual que é a dose, qual que é o momento, né? Então, esse aqui é mais um tipo de adubação foliar. O adubo é aplicado via folha, né? Os outros adubos, a planta absorve através das raízes. Quando a gente aplica via foliar, a adubação ocorre através das folhas. Então, a folha não foi feita para colocar adubo. Nada, as plantas, elas não querem que nada entre através das suas folhas, né? Ela é inclusive protegida ali com uma cera e tal. Mas aí a gente força a adubação foliar. Em alguns casos é vantajoso sim, mas é preciso ser feito com muito cuidado para não danificar as células das folhas, tá bom? Aí, gente, para saber a quantidade de adubo a ser aplicado, né? Aí precisamos saber a quantidade certa que cada planta precisa. Então, cada planta, cada cultura, ela tem uma determinada exigência específica para cada um desses 14 nutrientes. Então, nós temos que a cultura da soja precisa de uma quantidade exata de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, zinco. O milho precisa de todos os nutrientes, mas a quantidade é diferente, né? Então, cada cultura precisa dos 14 nutrientes, só que em quantidades diferentes. Aí, quando a gente sabe a quantidade que cada planta precisa, depois de saber essa quantidade, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá no solo, nós vamos checar quanto de nutrientes tem no solo. Depois que a gente faz essa checagem, como que a gente faz essa checagem, né? Através da análise de solo. Então, a gente vai lá, coleta o solo, seguindo toda uma recomendação. Não pode coletar de qualquer forma, né? Tem que seguir os procedimentos corretos. Coleta o solo, manda para o laboratório, e o laboratório vai nos dizer quanto de nutrientes tem naquele solo. Se o que tiver no solo for suficiente para as plantas, a gente não precisa adubar. Então, se o solo já tiver todos os nutrientes na quantidade que a planta precisa, não precisa fazer adubação. A adubação, ela é feita para completar o que estiver faltando. Então, a gente sabe, por exemplo, aqui, ó, eu sei, é um exemplo, eu sei que a planta do milho precisa de 100 quilos de nitrogênio. E se lá no solo tem 50, aí eu vou fazer adubação para repor 50. Se eu sei que a planta de milho precisa de 200 quilos de fósforo e lá no solo tem 20, aí eu vou ter que entrar com 180. Então, a adubação é feita para completar o que estiver faltando, né? E essas doses a gente faz através, né, de cálculos. Existem várias formas que a gente ensina como fazer. Aí existe, gente, mais para terminar aqui, né, já tá ficando longo esse vídeo, mais uma última forma aqui de adubação, que o pessoal chama de adubação de manutenção. Essa adubação de manutenção é feita para deixar o solo sempre com a fertilidade alta. A gente vai sempre repondo aquilo que foi tirado do solo. E por que é importante fazer adubações de manutenção? Porque, gente, deixar o solo com a fertilidade alta é caro. E se a gente for fazer isso de uma só vez, vai muito dinheiro. Mas se você vai fazendo aos poucos, você vai sempre, a planta está tirando, você vai lá e repõe, a planta tira, você vai e repõe, aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil a gente construir e deixar a fertilidade do solo. Gente, então era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, clique no gostei, se inscrevam no canal e até uma próxima oportunidade.